queridas, Deus abençoe você nesse dia abençoado que o Senhor fez para nós. Queridos, quero trazer hoje a quarta aula de batismo e queremos aprender um pouco como ser cheios do Espírito Santo. Na quarta aula, eu quero ensinar vocês e compartilhar com vocês um princípio seguinte: dois corpos não conseguem ocupar o mesmo lugar no espaço. Foi assim que aprendemos? Pois é, eu quero dizer para você que espiritualmente nós também queremos aplicar essa lei nas nossas vidas. E como acontece isso? Acontece de você ser cheio do Espírito para não ter brechas e nem lugar para que o inimigo venha te usar de alguma forma ou tomar conta dos seus sentimentos ou tomar conta da sua família de alguma determinada situação na sua vida. Por isso, quero aqui trazer 3 pontos importantíssimos para que você veja a real importância, a relevância de sermos cheios do Espírito agora. Já que nós somos nova criatura, precisamos então nos encher daquilo que nos faz novo nessa nova família. É o Espírito Santo de Deus. Então vamos ao texto, Efésios capítulo 4, do versículo 17 até o 32, depois do capítulo 5, versículo 1 e 21, ok? Acompanhe aí na tela e acompanhe na sua Bíblia a leitura de Efésios capítulo 4, versículo 17 em diante, que vai dizer assim: Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que trabalhe, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Agora capítulo 5, versículo 1 ao 21 diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício, em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum inconveniente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque para essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas,
Porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Graças a Deus pela gloriosa palavra do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, te agradecemos por ela, em nome de Jesus. Deus, que seja mais um dia de aprendizado para nossos irmãos, todos aqueles que nos ouvem e nos veem, para a glória e honra do nome único e exclusivo do Senhor Jesus Cristo. Queridos, então estamos aqui na nossa quarta aula para o batismo, baseada no nosso livro Firmes e Inabaláveis, e o tema de hoje é Cheios do Espírito Santo. O tema desse texto todo que nós lemos, de Efésios 4 e 5, o tema dele todinho é ser uma nova criatura cheia do Espírito Santo. Por isso ele vai combater aqui inúmeros pontos daqueles crentes da cidade de Éfeso, que eles estavam antes de se converterem, mas agora que aceitaram Jesus, ele vai usar sempre a palavra portanto, agora, de agora em diante. Então você vê que antes deles converterem, eles tinham uma natureza, eles tinham um tipo de comportamento. Mas hoje, quando eles se convertem, quando eles aceitam Jesus Cristo, eles não mudam o seu estilo de vida. A sua forma de viver agora é outro estilo. Você vai ver ele combatendo aqui o tempo todo, dizendo, então não há mais conversas fiadas, não há piadinhas, coisas imorais, essas não devem nem se nomear entre vós. E ele vai dizer ainda que as coisas que o povo faz em oculto, nós não devemos nem querer saber, porque são coisas realmente horríveis. Então Paulo conclui esse texto, que fala dessas práticas, dizendo que não devemos também nos embriagar com vinho, pois nele há dissolução. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, é melhor nós nos enchermos do Espírito Santo. Ao falar de embriaguez, Paulo não está referindo apenas ao fato de que não devemos beber vinho e nos embriagar. É óbvio que o fruto do vinho vem da uva. Então ele está dizendo que ambos, o vinho, ele simboliza o prazer dessa vida. E por que ele está combatendo isso? Paulo utiliza essa figura do vinho para nos dizer que não devemos nos embriagar ou desfrutar dos prazeres dessa vida de uma vida pautada nas coisas deste mundo. Porque nas coisas deste mundo, vivendo uma vida pautada nestes prazeres, vai nos levar a mostrar um comportamento daquele que ainda não aceitou a Cristo. Então Paulo está se referindo a nós que aceitamos a Jesus, que agora nós temos um comportamento, óbvio, é diferente, isso é lógico, não é verdade? Uma criança tem um comportamento de uma criança, um adolescente tem um comportamento de adolescente. E quando alguns tentam fazer e tentam viver um comportamento diferente da sua idade, você pode ver que isso vai dar problema. Quantos homens de 60, 50, 80 anos, que você conhece, e aí eles têm o comportamento de uma pessoa irresponsável, uma pessoa que não tem muito
ela não vive conforme a sua idade, nem o que quando ela chegou, permite que ela viva. Entenda? Então, nós precisamos entender que agora que nós somos nova criatura, precisamos viver como essas novas criaturas. É óbvio, não é um reino que nós aprendemos a viver. Quantos anos você demorou para converter? Eu mesmo foi 24 anos. Após os 24 anos que eu vim aceitar Jesus Cristo. Então, veja bem, com 24 anos aprendendo, ouvindo, vendo, falando e pensando coisas erradas. É lógico que agora nós temos alguém que nos ajuda a pensar correto. Nós temos uma pessoa que quando nós erramos, ele liga uma luzinha aqui no nosso interior dizendo: está errado, não faça isso, não brigue com os outros, não fale mal daquela pessoa. E esta pessoa chama-se Espírito Santo de Deus. Amém? Então, hoje nós vivemos segundo o padrão de Deus, não mais o padrão que vivemos, que aprendemos, que ouvimos até mesmo dos nossos pais, ou a tradição, ou no dia a dia, ou no trabalho, porque a bem da verdade é que em todas as esferas da sociedade e em qualquer lugar onde Cristo não está, você pode ter certeza, ali há erro, ali há um monte de contradições nos pensamentos deles que não são os pensamentos de Jesus. Por isso agora eu reafirmo para você, precisamos viver então de acordo com essa nova criatura que nós fomos chamados para ser, ok? Então vejamos aqui alguns motivos pelos quais devemos nos encher do Espírito. São pelo menos 3. Eu queria começar com o número 1, que é para que a sua vida não seja vazia. Por que então, pastor, que eu devo ser cheio do Espírito? Para que a sua vida não seja vazia. Lucas capítulo 11, versículo 24 e 26, quero ler esse texto com você, que diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso e não achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Você deve ser cheio do Espírito, é óbvio, para que não seja vazio. Isso aqui até é engraçado dizer, mas é a verdade. Entenda que você é como um terreno. Você é como se fosse um terreno no qual a semente, que é a palavra de Deus, agora foi plantada no seu interior. Para quê? Para que você dê muito fruto. Deus é que vai gerar esse fruto em você, tá? E a partir de você, nesse novo reino que vivemos, Deus faz com que você produza, que você mostre aos homens qual tipo de fruto você está produzindo, e toda a glória seja dada a Ele. Nunca a glória é nossa. Nunca porque eu sou bonzinho, nunca porque eu saio de madrugada ajudando as pessoas, não porque eu faço uma cesta, não. É porque Deus habita em nós e mudou toda a nossa estrutura agora. Mas o que acontece se esse terreno estiver desocupado? Você, como eu disse, é um terreno que agora precisa gerar frutos, no qual a semente desse fruto é a palavra de Deus, aplicada em nosso interior. Mas se esse terreno estiver limpo, se esse terreno estiver desocupado, o que acontece? Você já deve ter visto por aí, lugares urbanos, quando as pessoas vão construindo, reformando, e aí de alguma forma, quando elas não têm um lugar para descartar aquele lixo que foi acumulado numa reforma, ou até mesmo ajuntando 2 ou 3 dias em casa de lixo, aonde é que eles vão jogar? Qual o lugar que eles vão fazer a dispensa daquele lixo? É lógico que vai ser naquele terreno desocupado. Por isso que eu digo a você, você precisa estar cheio do Espírito. Para quê? Para que o seu terreno seja ocupado da semente da palavra de Deus, ok? Então, queridos, não é possível nós estarmos cheios de Deus e cheios do diabo ao mesmo tempo. Ou somos amigos dele, ou amamos o mundo e somos considerados
os seus inimigos. É assim que a palavra de Deus está dizendo. Não existe, não pode existir para nós agora uma casa vazia. Se deixarmos o nosso coração vazio, alguém vai se encarregar de preenchê-lo. Então tome muito cuidado. Não deixe o seu coração vazio. Deixe que o amor de Deus entre sobrenaturalmente sobre você e traga boas coisas, boa expectativa, uma esperança boa para você. Não permita que o diabo te encha do lixo dele. Não permita isso. Mas se encha do Espírito. Por essa razão é que Paulo diz que não devemos dar lugar ao diabo. Não devemos permitir que ele tenha espaço em nossa vida, nem em nosso coração, nos nossos sentimentos, na nossa fala. Satanás não tem que ter espaço nas nossas vidas. Então, querido, quer dizer para você, querida, encha-se do Espírito, busque a presença de Deus e encha-se continuamente dele para que você não fique vazio. Lembre-se disso. Um lugar vazio, um terreno vazio, pode ser um depósito de lixo no amanhã. Além disso, em terrenos abandonados também pode crescer todo tipo de relva, todo tipo de erva daninha, de mato, de coisas infrutíferas, inúteis. Pessoas vazias, queridos, não atraem ninguém. Elas estão cheias de sujeiras até do passado. Lembra da lição que nós falamos? De esquecer o passado. E tem gente que elas estão tão vazias que para preencher algo dentro delas, elas carregam o seu passado. Então são cheias de amargura. E Paulo está repreendendo isso. Paulo está nos dando um conselho. Não fique voltando para o passado, porque senão você vai se encher de amargura. E se enchendo de amargura, o que vai acontecer? Você vai ser cheio de uma coisa que Deus não quer que você seja cheio. Mas a vontade de Deus é que você seja cheio e cheia do Espírito Santo. Por essa razão, isso se torna para nós uma ordem bíblica. Então, amada, ser cheio do Espírito Santo, você pode ter certeza que é a vontade de Deus. Por isso, se encher do Espírito Santo deve ser uma das suas, aliás, a sua maior prioridade. Deus deseja trabalhar em você, mas você precisa corresponder a Ele. Ok? Então chegamos aqui ao fim do primeiro tópico. São 3 pontos, para ser cheios do Espírito Santo. O segundo tópico é: por que ser cheio do Espírito Santo? Para podermos vencer as circunstâncias adversas. Veja o que a Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ainda em Romanos capítulo 14, versículo 17, a Bíblia diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ainda Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Veja bem, querido, os dias em que vivemos são dias maus. E o inimigo tem a intenção de nos encher com o lixo desse mundo. Ser cristão hoje significa andar por um caminho que não é fácil, obviamente, visto que enfrentamos resistências diariamente. Mesmo encarando todos esses conflitos, a Bíblia nos diz que o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. A pergunta então é: como desfrutar, pastor, deste reino de paz, dessa justiça e dessa alegria do Espírito Santo de Deus em meio a tantas lutas diárias que nós temos? Veja bem, essa alegria, essa paz e essa justiça só podem ser desfrutadas quando nós nos enchemos do Espírito Santo. Por quê? Porque elas não são externas, ela é interna. Quando nós nos enchemos do Espírito, querido, nós recebemos então do Espírito Santo uma habilitação para podermos triunfar sobre toda e qualquer circunstância adversa e difícil. O Espírito Santo, preste atenção nisso, é aquele que nos dá poder para superarmos
às circunstâncias adversas de toda a nossa jornada cristã. Aleluia! Em João capítulo 14, vemos que os discípulos estavam com medo diante do anúncio de Jesus havia proferido a eles, que estava próximo à sua partida. Mas os discípulos estavam se sentindo, como é que nós vamos fazer agora, Jesus? Nós vamos ficar sozinhos? Não. A Bíblia então vai nos relatar que Jesus promete a eles que não os deixaria sozinhos. O que Jesus faria? Enviaria o Espírito Santo que estaria para sempre neles. É Ele, o Espírito Santo, queridos, que está conosco o tempo todo. É Ele que nos mostra o caminho. É Ele que nos dá força. É Ele que nos guia. Por isso nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Isso que eu relatei está em João capítulo 14, no versículo 17 e no versículo 16. Ok? Se você deseja viver uma vida vitoriosa, tomando as decisões certas, resistindo às tentações, tendo cuidado com cada transação imobiliária, qualquer negócio que você for fazer, você deve ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo te guie em toda e qualquer decisão que você for tomar. Na vida, nós temos muitos, mas muitos desafios a enfrentar, e em todos eles, o Espírito Santo nos prometeu, Deus nos prometeu, que Ele estaria conosco em todos os momentos da nossa vida. Mesmo quando temos vitórias ou aparentes derrotas, o Espírito Santo sempre estará com você nessa sua jornada. Por essa razão, nós temos motivo suficiente para andarmos sempre alegres no Senhor, sendo pacientes, confiantes. Se o mar se agitar, você está seguro nele. Em qualquer circunstância, nós estamos em Cristo e Ele nos guarda e nos guardará. Aquele que está firme e inabalável diante de qualquer circunstância é porque ele está cheio do Espírito Santo. Estando cheio do Espírito Santo, ele tem poder para vencer as batalhas do dia a dia. Chegamos então ao fim do segundo tópico de por que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Então vamos recapitular. O primeiro item é para que a sua vida não seja vazia. O segundo é para podermos receber poder para vencermos as adversidades. E terceiro, pastor, para manifestarmos o poder de Deus em nossa vida. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 8. A Bíblia diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Queridos, somente homens e mulheres cheios do Espírito Santo é que podem e conseguem viver uma vida plena em amor. O fato de perdoarmos alguém que nos feriu é uma ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É natural do homem, você sabe disso, que brote nele o senso de orgulho, a defesa por ter alguém cometido algum ato contra você. A ofensa é do homem natural, mas para aquele que nasceu de novo, é natural o perdão, é natural o amor, é natural ter paciência. Então veja bem, não é a maior característica de alguém que está cheio do Espírito de Deus ter os seus olhos cheios de fogo, né? Nem ter asas para voar, nem ter aquela coisa errada toda, não. A maior característica de alguém que está cheio do Espírito de Deus é a pessoa amorosa. Ela tem amor, ela está cheia do amor de Deus também. Somente cheios de Deus, um homem consegue amar, consegue perdoar, consegue resolver seus problemas e acertar seus relacionamentos. Mas somente quem está em Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus. Alguém que está cheio do amor de Deus não consegue usar o corpo de uma moça, não consegue fazer coisas prejudicando o seu patrão. Se você ama o seu patrão, se você ama Deus, recebeu esse amor de Deus, e se você ama agora o patrão porque você recebeu esse amor, você não consegue roubá-lo. Antes, o amor é um antídoto de qualquer pecado. Não há poder maior do que o amor, queridos. Quero que você guarde isso
no seu coração. Não há mesmo. Com Ele, tudo se torna mais fácil. Aleluia. Tudo se encaixa no amor. Passamos a obter vitórias em nossos relacionamentos porque o amor de Deus está em nós. Nós podemos agora produzir esse amor, reproduzir um pouco desse amor que recebemos de Deus. Para sermos testemunhas de Cristo, além de andar no mesmo poder que Ele andou, devemos também andar no mesmo amor que Ele andou. Quando recebemos o Espírito Santo para sermos suas testemunhas, quando somos cheios do Espírito Santo, nós somos cheios também do seu amor. Assim, todos saberão que existe um Deus vivo dentro de você. O poder de Deus é manifesto através de nós quando andamos no mesmo amor que Ele andou. As pessoas veem em nós o seu brilho, a sua maneira de falar, a sua maneira de tratar as pessoas. Isso só é possível se você for cheio do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo, querido. Deixe Ele manifestar dons e milagres em sua vida. Ele é o nosso combustível. Não funcionamos, de forma alguma, nós não funcionamos sem esse combustível que é o Espírito Santo de Deus. Nós somos casa cheia do Espírito Santo. Nós não somos casa vazia. Nós pertencemos ao Senhor Jesus. Somos o seu santuário. Nós somos sua propriedade. Propriedade que a Bíblia diz que é exclusiva do Senhor, porque fomos comprados pelo seu sangue. Fomos marcados por Ele. Por isso, o maligno não pode nos tocar. Então, recapitulando aqui nossa lição sobre por que ser cheio do Espírito Santo. A lição é ser cheios do Espírito Santo nessa nova vida em que temos. Primeiro, para ser cheio do Espírito Santo. Para que ser cheio do Espírito Santo, pastor? Para que nós não tenhamos uma vida vazia, tenhamos uma vida cheia de Deus. Segundo princípio, poder para vencermos as adversidades. E terceiro, para manifestarmos o poder de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Deus te abençoe. Um grande abraço do seu amigo, pastor Adailton Dutra, neste dia maravilhoso que o Senhor Deus fez para nós. Assista a primeira aula, a segunda, a terceira, a quarta. Vai recapitulando e guardando essas mensagens no seu coração. Afinal de contas, somos novas criaturas no Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço.